Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 4, nosso objeto de conhecimento, práticas de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. E como detalhamento, estilos de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística. Então, nesta aula, nós vamos ver bastante conteúdo sobre arte de uma forma bem diversificada. Vamos falar sobre arte. Quando a gente está falando de arte, a gente tem um pensamento, né, um pouco diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, o que eu acho que é uma manifestação artística, o outro pode não achar. E quando a gente fala de arte, muitas vezes nos vem à mente os fazeres manuais, sabe aqueles objetos artísticos que quando a gente está em outros lugares, a gente quer comprar para ter em casa, para se recordar de uma visita, até de uma viagem que a gente fez. Então, muitos desses elementos, eles são culturais, eles fazem parte da cultura de uma sociedade. Então, vamos conversar um pouco sobre cultura e folclore. Danças, músicas e demais expressões artísticas vão compondo pouco a pouco o nosso patrimônio histórico, para que não caiam no esquecimento e se percam com o passar do tempo. O Brasil apresenta uma diversidade cultural muito rica e marcante. Histórias que estão na boca do povo, nos contos de tradição oral, nos causos e lendas, são exemplos de bens imateriais. A pessoa que pesquisa esse assunto é chamado de folclorista. Então, aquela pessoa que pesquisa sobre o folclore, sobre a tradição popular, ela é chamada de folclorista. E agora a gente vai ver um vídeo que algumas pessoas vão falar o que entendem sobre folclore. Desde a minha infância, eu ouvi falar que passar por debaixo da escada dá azar. Então, até hoje, eu evito passar por debaixo da escada. Na minha época, tinha um que você não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa, que dizia que o pai e a mãe iam morrer. Eu não sei se porque era para não brincar com o guarda-chuva, para não danificar, não quebrar. Mas, enfim, não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa. Na minha infância, a gente acreditava que se a sandália ficasse virada para baixo, né? Aí diz que a mãe morria, né? Aí a gente, quando via a sandália emborcada, corria para desvirar, né? Que era para a mãe não morrer, né? Então, eu me lembro dessa parte aí da infância. A nossa mãe, né, dizia o seguinte: quando a gente tomava banho na quaresma, na Semana Santa ali, aí você ficava com escama. Então a gente tinha medo e não ia pular na água no rio, porque tinha medo de ficar com escama. Olha aí os causos, né? Os contos populares. Quantas vezes já não salvei a mamãe desvirando uma sandália? Sim. Até hoje eu acredito nisso, porque veio, né, de uma tradição de contos que são passados de geração em geração. Olha, tu desvira essa sandália, senão tua mãe vai morrer. E várias vezes fui lá e hoje é até no automático. Eu não posso ver uma sandália assim que aí eu já vou desvirar. Mãe, salvei a sua vida várias vezes. Olha só quantas, né, lendas que a gente escutou na nossa infância e ainda hoje elas ficam ressoando na nossa memória. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo dizia que gostava de pesquisar sobre a cultura oral brasileira para saber das histórias que contavam sobre as coisas das localidades rurais e das cidades do Brasil. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, era também historiador,
antropólogo, jornalista e advogado. Profissões que estimularam o interesse pelo folclore. E aí a gente tem uma imagem de Luiz da Câmara Cascudo, que foi um grande folclorista brasileiro, né? E ele gostava de mergulhar na cultura popular, das tradições orais, porque assim ele ia conhecendo muito da história da população brasileira. A cultura popular é uma forma de manifestação cultural intrinsecamente relacionada ao anônimo, ao coletivo, ao espontâneo, à tradição e à oralidade. Então, quando a gente fala de cultura popular, a gente está falando de tradição. Quando a gente fala da oralidade, é porque foram muitas coisas, muitas informações, conhecimentos que foram passados de forma oral, né? A avó vai contando para a mãe, que vai contando para a filha, e assim vai passando essa informação. Então, quando a gente fala de cultura popular, é a história de uma sociedade, é a história de um povo, seus costumes, seus hábitos, suas crenças que estão enraizadas. Para Luiz da Câmara Cascudo, é possível interpretar a cultura popular como resultado da sabedoria oral, memória coletiva, anteposta aos conhecimentos transmitidos pela ciência, ou seja, antes daquele conhecimento que é transmitido pela ciência, a gente tem uma memória coletiva, que essa memória coletiva, ou seja, aquilo que muitas pessoas lembram, como a gente viu ainda há pouco no vídeo, né, vem de uma sabedoria oral. Muitos deles falavam, porque a minha mãe falou que eu não poderia passar debaixo da escada, que a minha mãe falou, então vem de uma tradição oral. Para pensar a cultura popular no mundo contemporâneo, necessário se faz perceber que esta não é estática, tampouco isenta das influências do mundo, e que esta, por sua vez, reflete, reproduz e assimila a realidade. Cultura é a transmissão de conhecimentos cultivados, através de palavras, gestos, costumes, ritos, histórias, tradições e suas mais diversas manifestações de um povo. Dança, música, literatura, folclore, arte. Então, quando a gente fala de cultura popular, a gente está falando de tudo isso, de dança, música, literatura, folclore, arte. Olha quanta coisa, né, tá ali envolvida na cultura popular, que traz a cultura popular de um povo. E quando a gente fala da cultura popular, desses elementos que são tão específicos dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, a gente vai conversar agora sobre uma outra temática muito importante, que é a apropriação cultural. O que é? A apropriação cultural é um conceito da antropologia que significa o uso de elementos de uma cultura minoritária por outra dominante e que podem ser símbolos, costumes, vestimentas, objetos, comportamentos, hábitos, expressões artísticas, ou seja, é quando uma cultura uma dominante, uma cultura, né, dominante maioritária, ela acaba utilizando algum elemento de uma cultura minoritária, certo? Uma das consequências mais marcantes da apropriação cultural é a descaracterização de algum elemento de determinada cultura. Isso é importantíssimo. Quando se retira algo do seu contexto cultural e atribui-lhe outros significados, esse elemento ele perde o seu valor original, esvaziando o seu sentido genuíno. Professora, a senhora falou, não entendi nada. Então, vamos ver um exemplo aqui. Olha só, um exemplo disso é o uso de acessórios ou vestimentas de origem africana, chamadas pela indústria da moda de étnicas. Olha só, quando a gente tem uma pessoa utilizando acessórios, vestimentas de uma outra cultura, utilizado por um outro grupo, a gente tem aí uma apropriação cultural. A gente está vendo uma imagem, olha só, de uma pessoa utilizando um cocar. Vestir um cocar para fins
estéticos é um exemplo de apropriação cultural. A gente sabe que o cocar, ele não é só um adereço, ele não é um elemento de decoração, de ornamentação. Dentro de cada etnia existe uma simbologia para o cocar. A forma como ele é organizado, o tamanho dele, que muitas vezes direciona, né, a relevância de uma pessoa dentro daquela etnia, dentro da tribo. Um tem um cocar maior e assim sucessivamente, com cores específicas. Não é um elemento de ornamentação. Ele é um elemento de extrema importância dentro da cultura indígena. E a partir do momento que eu uso esse cocar só para ficar bonitinho, só para tirar uma foto, fazer uma pose, eu estou cometendo aí uma apropriação cultural indevida, porque eu estou tirando esse elemento do contexto dele genuíno, do contexto original. Na maioria das vezes, modelos de diferentes etnias desfilam com vestimentas ou penteados de outras culturas, e assim excluem-se os próprios indivíduos pertencentes àquela cultura e que produzem aqueles elementos. Então, é muito comum a gente ver isso na indústria da moda, né? Eles tiram esses elementos, o grafismo indígena, o grafismo africano, que tem ali um contexto, ele tem um significado, e eles tiram dessa cultura, se apropriam disso e colocam em estampas de roupas, né? Em desfiles de moda, em maquiagens, em adereços, tirando o seu contexto original. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa, né, em utilizar alguns desses elementos. A cultura popular é uma forma importante de expressão das sociedades. Ela reflete nossa história, nossas crenças, nossa identidade e até mesmo nossos valores. Entender a cultura popular é uma maneira de entender melhor a nós mesmos e a sociedade em que vivemos. Então, a partir do momento que eu conheço a cultura popular, a minha cultura popular, da sociedade a qual eu pertenço, eu começo a me entender melhor. Eu começo a entender a sociedade a qual eu faço parte, conhecer os meus costumes. Arte popular. Vamos mergulhar mais ainda nessa temática. A arte popular se refere a criações artísticas que são produzidas por pessoas não treinadas formalmente em artes, mas que expressam a identidade e os valores de uma comunidade. Então, é a arte daquelas pessoas que não foram para a academia, fizeram cursos específicos. Não, elas vêm da identidade, ela tem os valores de uma comunidade. A gente tem aí uma imagem de uma rendeira, né, fazendo a sua renda ali. É um conhecimento que ele é passado de geração a geração. Isso pode incluir pinturas, esculturas, bordados, tecidos, cerâmicas e muitos outros tipos de arte. A gente tem aí até a imagem das cerâmicas. Os primeiros artesãos no Brasil foram os indígenas, que produziam as peças para fins místicos, utilitários ou estéticos. Então, mais uma vez, a gente tem aí a imagem das cerâmicas. Os indígenas já trançavam com fibras naturais, cestarias, redes, esteiras, fabricavam peças de cerâmica e usavam os corantes naturais na pintura das peças. Além das peças utilitárias, produziam cocares, colares e pulseiras na ornamentação dos corpos. Olha quantos elementos pertencentes, né, à cultura indígena: cerâmica, trançado. Então, as pinturas corporais que eles faziam são vários elementos, né, que são próprios da cultura indígena e que a gente consegue identificar ali como eles são pertencentes a uma determinada cultura. Outro elemento de arte popular é a literatura. Vamos falar da literatura popular brasileira. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. A gente vai assistir agora um vídeo com a professora Joyce, que ela vai conversar com a gente um pouco sobre a literatura de cordel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Hoje a gente vai conversar sobre a literatura de cordel. São poemas, isso mesmo, poemas que contam para nós histórias que estão aí muito relacionadas à questão da vida do povo brasileiro. Esses poemas têm também como característica o fato de que tem uma forte musicalidade presente na composição desses textos. Os poemas de cordel se caracterizam pelo fato de serem produzidos por pessoas que são pertencentes às classes mais populares. Então, eles vão retratar nesses poemas a vida cotidiana deles, o trabalho e, obviamente, fazer críticas aos problemas que eles vivem. E vocês sabem por que a literatura de cordel tem esse nome? Ora, porque elas são, na verdade, produzidas em folhetos pelas próprias pessoas que as escrevem e vendidas em mercados populares. E sabe como é que elas são exibidas para venda? Em cordéis, que são uma espécie de varal feito de barbante em que esses folhetos são pendurados. Então, a literatura de cordel tem esse nome por causa da forma como elas são exibidas para venda. A literatura de cordel vem de uma tradição que começa lá na Europa medieval, na época das cantigas medievais. Mas aqui no Brasil, elas acabaram florescendo de maneira mais evidente no Nordeste. Então é na região do Nordeste que nós encontramos uma produção de cordel mais efetiva e mais florescida, por assim dizer. Um outro aspecto muito importante relacionado à literatura de cordel é a questão da xilogravura. Isso mesmo, a xilogravura é um tipo de ilustração que é feita a partir do entalhe de uma imagem em madeira, e esse entalhe é utilizado para imprimir os cordéis. Então, quando você compra um cordel, além do texto, que vai falar sobre a vida das pessoas e o cotidiano da pessoa, você vai encontrar também a xilogravura, que são as xilogravuras que vão representar essa vida, esse cotidiano que já aparece no poema. Um dos autores mais conhecidos por escrever literatura de cordel aqui no Brasil se chama Patativa do Assaré. E nós vamos agora conhecer um exemplo de um dos textos que ele escreveu. Vamos lá? O Poeta da Roça. Sou fio das matas, cantor de mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestré. Sou errante cantor que vive vegando, com sua viola cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça do rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, na serra ao sertão. Então, como nós podemos ouvir nesse poema que o poeta Patativa do Assaré escreveu para nós, ele vai trazer para nós a sua realidade, que é justamente a realidade de viver na roça, de trabalhar com essa roça e de escrever nesse contexto. De fato, ele foi uma pessoa de pouco estudo, então por isso o seu poema vai trazer para nós esse jeito de escrever de uma pessoa que pouco estudou, porém, a característica de ser de cordel está presente ali. Se nós formos observar, por exemplo, a gente vê uma preocupação com a musicalidade, com o ritmo de poema, porque a gente vê que temos um verso rimando com o outro sendo intercalado por um verso que não rima. Então a gente vê que existe ali a presença de uma técnica, mesmo que seja de uma pessoa que pouco estudou. Por quê? Porque ele entende que a musicalidade é extremamente importante para o andamento desse poema. Certo, gente? Além de, claro, da temática que está presente nesse texto, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho do que é a literatura de cordel através das características que a gente apresentou para vocês e do exemplo do texto do Patativa do Assaré, certo? Até a próxima! Explicação brilhante da professora Joyce sobre a literatura de cordel. E continuando a nossa conversa sobre cultura popular, um elemento muito específico da cultura popular são as adivinhas. São pequenas perguntas em que quem pergunta já sabe a resposta e espera que o outro adivinhe. Geralmente as perguntas são pegadinhas, pois a resposta, por vezes, está na pergunta. Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Vamos ver uma adivinha? O que é? Tem cabeça e tem dentes, não é bicho e nem gente. E aí, vocês sabem o que é? Vamos ver?
É o alho, tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem é gente. Então, também aí é um elemento da nossa cultura popular. Outro elemento que, por sinal, eu gosto muito são os trava-línguas. Os trava-línguas, como o próprio nome diz, têm o objetivo de fazer com que a pessoa fale corretamente a frase. As frases geralmente têm muitas sílabas parecidas e que devem ser ditas rapidamente. A gente vai ver agora um vídeo com alguns professores apresentando aí um trava-língua pra gente. O tempo de novo. O tempo perguntou pro tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo: que o tempo tem. O tempo que o tempo tem. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiar? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiar? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Run. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assoviar? Valeu? Gente, é muito divertido. Brincar de trava-língua em qualquer idade é muito divertido. E a gente vai falar agora das festas populares. Vamos lá, festivais, feriados e celebrações são uma forma de as comunidades se unirem para marcar ocasiões especiais, honrar tradições ou simplesmente para se divertir. No Brasil, o carnaval e as festas juninas são exemplos disso. E aqui a gente vem para uma festa junina que eu simplesmente adoro. Para mim é uma das melhores épocas do ano. A época que tem quadrilha, a época que tem comida de festa junina. Uhul! Quem é que não gosta de festa junina, gente? Vamos ver a festa junina. Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVIII. As festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Não falei que todo mundo gosta de festa junina, gente. Fica atrás apenas do carnaval. Então, a festa junina é uma festa muito grande, muito importante para a cultura brasileira, né? É uma festa tradicional. E nas festas juninas tem muita apresentação de danças brasileiras. As danças brasileiras surgiram da fusão das culturas europeia, africana e indígena, aliadas às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo. Então, as danças brasileiras acabam sendo uma grande mistura de danças europeias, africanas, indígenas e resultando, né, nas nossas danças brasileiras. E é muito comum a gente ver apresentações dessas danças brasileiras nas festas juninas. É muito comum nas escolas, né? Nos momentos das festas, os alunos se organizam para fazer apresentações de danças folclóricas. É relativamente recente, resultando do encontro de tradições culturais diversas, principalmente as de influência europeia, africana e nativa. A influência indígena e negra aumenta ou diminui, conforme a região. Por isso, apresenta uma grande diversificação regional. As danças indígenas brasileiras são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares foram inspiradas por elas. Olha a importância, né, das danças indígenas para as danças folclóricas brasileiras. A dança indígena ela não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada.
A dança indígena, ela tem caráter ritualístico. Ela não é uma dança de espetáculo, né, que é feito para as pessoas assistirem. Não. A dança existe dentro da cultura indígena como um elemento constituinte de um ritual. A gente vai ver agora um vídeo que traz um trechinho de uma dança indígena para a gente. Então, é sempre importante a gente lembrar que a dança indígena, ela existe dentro de um caráter ritualístico. Outras danças que nós temos, por exemplo, é o maracatu. O maracatu é uma dança típica da região Nordeste. O maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical, ou seja, da mistura musical das culturas portuguesa, indígena e africana. Possui uma forte característica religiosa. Aí na imagem nós temos a foto da percussão do Maracatu Nação, o grupo que está tocando ali os instrumentos de percussão. Então, é uma dança, né, que surgiu ali em meados do século XVIII e tem a mistura destes elementos culturais europeus, africanos, indígenas, justamente porque nós fazemos parte, né, de uma grande mistura por conta do nosso processo de colonização. Existem dois tipos de maracatu, vamos conhecer. Tem o maracatu nação ou também o maracatu de baque virado, que também é conhecido como maracatu de baque virado. O registro mais antigo que se tem sobre o maracatu de baque virado é de 1711, mas sua origem é incerta. O que se sabe é que ele surgiu em Pernambuco e vem se transformando desde então. Aí a gente tem uma imagem da procissão do Maracatu Nação em Olinda, em Pernambuco, que essa procissão ela acontece no período do carnaval. A manifestação tem relação com o candomblé, que é uma religião de matriz africana, e com a coroação de escravos negros, que é uma antiga estratégia de dominação desse povo pelos colonizadores. O maracatu de baque virado tem na figura maior o batuqueiro e suas alfaias como personificação maior do seu ritmo. O ritmo é marcado por instrumentos de percussão, e a dança se desenvolve num cortejo que conta com rei, rainha e toda uma corte simbólica. Então, os instrumentos de percussão marcam o ritmo e o cortejo, né, que tem o rei, a rainha e toda a corte vai passando pelas ruas de Olinda. Outro tipo de maracatu é o maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto. O maracatu rural não tem vínculo religioso e se associa ao folclore pernambucano. É conhecido também por maracatu de baque solto. Aí a gente tem uma imagem, né? Os personagens principais dessa manifestação são os caboclos de lança, representados por trabalhadores rurais. O caboclo de lança, com seus chocalhos, que é o surrão, caixa de guerra, bombinho, ganzá e a porca, que é um instrumento e sons similares ao da cuíca, dão a marcação frenética do seu ritmo. Agora a gente vai ouvir um trechinho do que seria a batucada, né? O ritmo desse maracatu. Aí a gente percebe a existência dos instrumentos de
percussão, que são aqueles instrumentos que a gente consegue obter o som a partir da batida ou da fricção, né? Então, nós vimos nesta aula os elementos da cultura popular. A gente falou sobre literatura, a gente falou sobre brincadeiras, a gente falou sobre dança. Então, são esses elementos, essa arte popular, eles constituem a cultura popular e a identidade, mostram a identidade de uma sociedade.